Oi, gente! Eu sou Cami Borges, psicóloga autista e TDAH, e tô aqui com a Aline Provence, que também é psicóloga autista, TDAH e altas habilidades. E aí, o que é altas habilidades? Porque não tem padronização das altas habilidades ainda, né? Então, a gente padroniza quando coloca em critérios diagnósticos, por exemplo. E como não é uma condição que gera déficits em alguma área do dia a dia, em habilidades específicas ou no neurodesenvolvimento, não está no DSM, não está no CID, então ainda é parte de um consenso entre os pesquisadores e pesquisadoras para se falar em altas habilidades, não em critérios padronizados, né? Então, altas habilidades é dividida em 3 pilares. O primeiro pilar é o engajamento, o segundo é a criatividade e o terceiro e mais conhecido é o altas habilidades. Então tem muitas pessoas que acham que é só o terceiro, inclusive, né? Porque antes só se levava em conta o número do QI da pessoa. Se ela tem um QI acima de 130, quer dizer que ela tem altas habilidades. Hoje em dia a gente também leva em consideração as múltiplas inteligências, que é aí que ainda se faz testes psicométricos para mensurar as habilidades das pessoas, e não só a lógico-matemática, como também é uma das partes que mais se fala de altas habilidades, mas todas essas outras capacidades, né? Na parte de criatividade, tendem a ter um pensamento diferente sobre o que é apresentado para elas. Então, geralmente, elas vão mais profundamente, vão para além do óbvio, querem saber mais, fazem muitas perguntas, são muito curiosas, querem saber o porquê de tudo. E acabam criando coisas novas com isso, né? E aí o engajamento é a habilidade e a tendência da pessoa, muito acima da média, de se aprofundar também nos temas e de principalmente ir atrás de um objetivo a ser alcançado. Então, por exemplo, se eu me interesso por autismo, digamos, eu vou atrás de estabelecer políticas públicas, fazer debates, enfim, nesse sentido, né, de tentar angariar alguma mudança social, por exemplo. Por isso que é tão comum pessoas com altas habilidades envolvidas em movimentos sociais ou até à frente de movimentos sociais. E aí que vem essa outra característica bem comum, que é a liderança, que está dentro do engajamento, né? Então, pessoas com altas habilidades tendem a estar em papéis de liderança. Nossa, bastante coisa. E você comentou que não é um diagnóstico, não tem critérios bem definidos, mas como que identifica, então? Então você faz, na verdade, um levantamento tanto do desenvolvimento da pessoa, como o desempenho dela em diversas atividades do cotidiano. Então, se é uma pessoa adulta, vai ser o trabalho, a faculdade, as relações interpessoais. E na infância seria a escola, a relação com a família, os marcos do neurodesenvolvimento. Então, se essa pessoa aprendeu de uma forma precoce a ler, a escrever, a falar, a andar, qualquer coisa do tipo, né? Porque na altas habilidades também entra essa parte da assincronia, né? Então é essencial que se verifique isso, inclusive, se essa pessoa atingiu os marcos antes do esperado. E aí a gente também utiliza testes psicométricos, que nisso entra alguns questionários sobre altas habilidades que já são padronizados. Entra também a avaliação mais cognitiva e assimilação de estímulos visuais, numéricos, verbais. E aí não tem uma testagem específica estabelecida. Inclusive, hoje em dia dá para fazer isso online. Você comentou que as características não são baseadas em déficits. Então, quais seriam os desafios de uma pessoa com altas habilidades? As pessoas tendem a achar que não existem prejuízos, já que não é um diagnóstico, né? Mas pessoas com altas habilidades, na perspectiva da lei, são consideradas estudantes, no caso de inclusão. Então, que precisam de adaptações e suportes para conseguir acessar os contextos educacionais, acadêmicos, porque essas pessoas, elas aprendem de uma forma diferente e elas se sentem extremamente desestimuladas no ambiente escolar, principalmente, e acabam não conseguindo usufruir daquele ambiente para aprender de fato, acabam muitas até desistindo,
porque não se identificam com o ritmo da turma, com as pessoas de lá também, o que gera um déficit de socialização também, um déficit social, também por essas pessoas acabarem sendo muito questionadoras, de acabarem sendo interpretadas como pessoas que estão enfrentando os professores, por exemplo, mas por querem saber mais realmente, por seguirem outro ritmo, né? E também emocional, porque essas pessoas ficam muito frustradas por não conseguirem acessar uma forma de aprofundar os conhecimentos delas, são muito julgadas por nerd, por esses estereótipos, e também acabam desenvolvendo ansiedade, principalmente por serem muito cobradas e acharem que elas devem ser boas em absolutamente tudo e nunca podem errar, porque elas se destacam pela inteligência, e aí se elas não são as inteligentes, pronto, o que sobra para elas, no caso, né? Uhum. Nossa, então por essas características de comportamento que você comentou, até notei alguns estereótipos que as pessoas costumam perceber, do tipo uma certa arrogância, um comportamento mais desafiador e uma inteligência acima da média, acham que são super gênios em tudo, né? Exato. E quais costumam ser os estereótipos mais comuns? Esse do gênio é o mais comum, né? Então, se você tem altas habilidades, então faz uma conta aí. Além disso, também as pessoas acham que você está dizendo que tem altas habilidades, então você acha que é melhor que todo mundo? Você acha que é mais inteligente que todo mundo? E, na verdade, isso quer dizer que essa pessoa tem características diferentes do que as outras pessoas, né? Então, não é generalizado dessa forma. Então, eu posso ter altas habilidades e tem outra pessoa que pode não ter altas habilidades e ser muito mais inteligente do que eu em alguma outra área. Ter um destaque maior do que eu em outra área. Então, a gente tem que considerar todo esse conjunto, né? Que aí as pessoas só pegam a parte do altas e param de escutar o resto. Uhum. Toda a questão assim, do neurodesenvolvimento tem certos estereótipos que acabam sendo muito prejudiciais para a compreensão dessas diferenças, né? Uhum. Então, quando uma pessoa não age de forma específica como foi estereotipada essas características. E a depender do nível de habilidade ou possível suporte que a pessoa precise, isso pode passar despercebido. Inclusive, ela pode aprender habilidades para esconder um pouco isso, né? Camuflar, assim como em outras questões do neurodesenvolvimento também. Uhum. Pode acontecer de concomitantemente ter condições associadas, né? Que seria a dupla excepcionalidade. O que seria isso? A dupla excepcionalidade é uma dupla condição, então seria uma condição que gere déficits no neurodesenvolvimento ou na execução de atividades cotidianas e uma condição que gere avanços, que seria altas habilidades. Então, déficit e avanços ao mesmo tempo. E essas questões que geram déficits pode ser TDAH, dislexia, autismo, que são as mais comuns, pelo menos. Então, a pessoa, ao mesmo tempo que ela tem habilidades muito avançadas em algumas áreas diferentes, ela também vai ter muita dificuldade, uma dificuldade significativa em estar executando as coisas ou desenvolvendo habilidades em áreas específicas também. Né? Então, hoje em dia a gente sabe que as regiões do nosso cérebro, elas se comunicam, elas agem em conjunto, mas elas não são dependentes entre si. Então, se a gente tem um déficit em uma área, não necessariamente a gente vai ter, por consequência, um déficit em outra. Então, a gente pode desenvolver áreas diferentes do cérebro sem acarretar num déficit ou avanço na outra, né? E aí, nesse sentido que vem as condições do neurodesenvolvimento. Então, posso ter uma dificuldade social muito grande por conta do autismo e, ao mesmo tempo, eu ter uma inteligência verbal muito avançada. E isso não ser incompatível. Então, eu posso desenvolver pensamentos, teorias, dar palestras muito complexas e cheias de detalhes e de uma forma muito coerente e, ao mesmo tempo, não conseguir responder oi, tudo bom? Então, isso pode parecer contraditório para as pessoas. E eu acho que contradição é uma palavra que define bem a dupla excepcionalidade. Né? Porque como é que você pode ser tão inteligente e não estar conseguindo fazer essa tarefa de casa?
E aí que você falou acaba criando habilidades para esconder isso, né? Acontece muito mesmo. Então, de a pessoa perceber que ela tem uma facilidade em alguma coisa, investir nessa facilidade para tentar dar conta, compensar as coisas que ela não consegue fazer. Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade social, mas vou muito bem em uma matéria específica. Então, eu sei que as pessoas vão querer fazer grupo comigo na sala de aula por conta disso, e aí eu faço o trabalho inteiro, elas apresentam, porque eu tenho dificuldade social, e eu vou levando assim. Então, acaba compensando. E aí, como vai bem na escola, o déficit de outras condições acaba sendo negligenciado. Né? Porque se vai bem na escola, tá tudo ótimo. Essa é a visão das pessoas. E aí você tá naquele contexto de um grupo com pessoas, mas fazendo um trabalho acadêmico, mas não necessariamente está num grupo social onde você vai estar interagindo e tendo outro tipo de participação também, né? Bem contraditório mesmo. Porque daí é um contexto estruturado, controlado, né? Com um tema em comum. Na parte do TDAH, por exemplo, também acontece a mesma coisa, né? Então, a pessoa não consegue prestar atenção em sala de aula, ela fica viajando a aula inteira, e aí um dia antes da prova, ela lê toda a matéria, entende tudo rapidamente, vai lá e faz a prova e tira 10. Então, passa super despercebida essa dificuldade, esse déficit de atenção, por exemplo, né? Então, precisa ter um cuidado muito grande. E tem muitas pessoas que acabam justificando os déficits do autismo e do TDAH com altas habilidades. E aí o que acontece? Essa pessoa não tem suporte para nada. Porque altas habilidades ainda é uma condição super negligenciada, né? Muito interessante isso. É bom que a gente esteja a par de todas essas questões da neurodivergência para evitar que passe coisas despercebidas, né? Pode ser que naquele momento alguma característica, seja de habilidade ou de déficit, não esteja em evidência e a gente não note. Mas desde que a gente tenha familiaridade com a temática, a gente consegue ver a pessoa de uma forma mais completa, né? Inclusive, não entendendo essas contrariedades e não invalidar por conta disso, né? Porque eu imagino que deve acontecer bastante. Como essa frase que você falou de, você é tão inteligente para isso, mas para abrir um pote você não consegue. Então é isso. Muito obrigada pela sua participação. De nada. Eu vim lá de Curitiba para isso. Sim. Então tá bom. Até a próxima. Tchau.